Acho que todo brasileiro já ouviu falar de águas termais. Elas ocorrem em diversos locais do mundo, inclusive no Brasil. Por aqui, várias cidades possuem essas águas quentes, que acabam atraindo milhares de turistas todos os anos. A nível mundial, vários países possuem grandes áreas com águas termais, como os Estados Unidos, a Islândia e o Chile. Nos Estados Unidos, por exemplo, no parque de Yellowstone, a gente tem várias fontes termais que atraem vários turistas para aquele lugar. Quando eu visitei o Chile em 2019, eu pude desfrutar de uma das várias piscinas de águas termais que aquele país dispõe. Mas o assunto desse vídeo não são as águas termais do Chile nem dos Estados Unidos, e sim as águas termais do Brasil. Porque muita gente fica com dúvida. Professor, por que ocorrem águas termais no Brasil, sendo que aqui não tem vulcão? Afinal de contas, Chile, Estados Unidos e Islândia têm vários vulcões em seus territórios. Bom, aí a gente consegue idealizar a origem dessas águas termais. Mas e no território brasileiro? Qual a origem das águas quentes por aqui? É o que a gente vai descobrir no vídeo de hoje. Mas antes de prosseguir, confere aí se você está inscrito no canal, se você ativou o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E se você gostar do vídeo, curta e compartilhe com os colegas. Bora lá para o vídeo então. Eu já mencionei para vocês aqui em outros vídeos que o Brasil já teve sim muita atividade vulcânica. Diversas regiões do Brasil foram formadas por derrames de lava. Só que a atividade vulcânica brasileira já se encerrou há muito tempo. Nós temos aqui vulcões extintos, ou seja, vulcões que não têm a câmara magmática ativa, portanto, não podem mais expelir material. Além disso, o território brasileiro está numa região intraplaca, ou seja, a gente está na região central da placa sul-americana, a gente está longe das bordas. Geralmente são nas bordas das placas tectônicas que acontece o vulcanismo. Por isso o Chile tem vários vulcões e também tem essas águas termais. O vulcanismo também ocorre no meio do Oceano Atlântico, na divisão entre a placa sul-americana e a placa africana. Como elas estão se separando, por ali o material magmático escapa, então você tem a formação de vulcões. Já no interior de placas tectônicas, as áreas vulcânicas são aquelas relacionadas a hotspots, como é o caso das Ilhas do Havaí e das Ilhas Canárias, onde a gente conhece muito bem o Cumbre Vieja, lá na Ilha La Palma. Só que aqui no Brasil também não temos nenhum hotspot. Então, na atualidade, o Brasil está livre de atividade vulcânica, mas isso não significa de que no futuro ela voltará a acontecer. Com o movimento das placas tectônicas, o Brasil pode, daqui a alguns milhões de anos, retornar para uma área, por exemplo, de borda de placa. Então, assim, reativando o vulcanismo presente no nosso território. Mas, como isso vai demorar bastante para acontecer, o que explicaria essas águas termais aqui no território brasileiro? Bom, e a resposta é muito simples. Gradiente geotérmico. Sabe o que é isso? Vou explicar para vocês. A gente sabe que o interior do planeta Terra é constituído por diversas camadas. Basicamente, a gente tem a litosfera, o manto e o núcleo da Terra. O núcleo e o manto do planeta possuem temperaturas muito elevadas e essa temperatura acaba passando para a litosfera. Então, se a gente fizesse um caminho da superfície terrestre até o núcleo, a gente veria a temperatura aumentando. E se a gente voltasse do núcleo até a superfície, a gente veria a temperatura diminuindo. E na crosta terrestre, a gente observa essa variação de temperatura. À medida que você vai cavando na crosta, a temperatura vai aumentando conforme você vai aumentando a profundidade. Inclusive, esse foi um dos empecilhos que impediu a União Soviética de continuar o projeto do maior buraco do mundo. Se lembra desse vídeo? Se você não assistiu, eu vou deixar o card aqui em cima, hein? Bom, se a temperatura vai aumentando conforme a gente vai aumentando a profundidade, quanto que essa temperatura aumenta? E aqui a gente não tem apenas uma resposta, porque essa variação da temperatura de acordo com a profundidade depende do ponto da Terra em que você está. Se você estiver numa área de subducção, onde uma placa antiga, fria, está afundando em direção ao manto, ali esse gradiente geotérmico ele é mais baixo, ou seja, a temperatura ela não aumenta muito com o aumento da profundidade, ficando ali na casa dos 8, 10 graus
a cada quilômetro que você desce. Já em limites divergentes, onde as placas estão se separando e novo material magmático vai ascendendo, como é um material muito quente, ali o gradiente geotérmico já é mais alto, ou seja, a temperatura aumenta mais conforme a gente vai afundando. Só que nenhuma dessas duas situações se encaixa no Brasil. O Brasil está numa região intraplaca. Portanto, qual seria o gradiente geotérmico médio para uma região como o Brasil? Mesmo em regiões centrais de placas tectônicas, de acordo com a espessura da crosta ou com o tipo de rocha presente ali, esse gradiente geotérmico ele pode ser um pouquinho maior ou um pouquinho menor. Mas no geral, a gente tem um aumento de 1 grau a cada 33 metros de profundidade. Ou se preferir, 3 graus a cada 100 metros. Ou melhor ainda, 30 graus a cada 1 quilômetro de profundidade. Então, se você começar a cavar a cada 33 metros do buraco que você fizer, você vai notar a temperatura aumentando 1 grau. Se você fizer um buraco de 100 metros, lá no fundo desse buraco, a temperatura será cerca de 3 graus maior do que na superfície do ponto aonde você começou a cavar. E aqui no Brasil, as águas termais acontecem em várias regiões, em vários estados, em diferentes tipos de rocha também. Podem ser em rochas magmáticas, rochas metamórficas, rochas sedimentares. As rochas magmáticas e metamórficas geralmente são impermeáveis, ou seja, elas não permitem a passagem de água. Já as rochas sedimentares são permeáveis. E nesses três tipos de rocha você pode encontrar o ambiente perfeito para a formação de águas termais. Tudo começa com a chuva. Quando ela cai no solo, ela vai começar o processo de infiltração. Se essa água não evaporar, se essa água não for captada por plantas e se essa água não ficar presa próxima à superfície, formando um lençol freático, ela pode afundar bastante na crosta. Ela vai afundando através dos poros das rochas sedimentares ou então em pequenas fraturas das rochas magmáticas e metamórficas. Vale destacar que esse é um movimento muito lento, da ordem de alguns centímetros por ano. Essa água então ela vai descendo, vai descendo, vai descendo e ela pode atingir mais de 3.000 metros de profundidade. E aqui tem um detalhe importante: se a água chega a 3.000 metros de profundidade, 3 quilômetros, eu falei para vocês que a cada quilômetro a temperatura aumenta cerca de 30 graus. Se você tem uma descida de 3 quilômetros, então já teríamos águas com temperaturas na casa dos 90 graus. Pronto, já temos a água quente. Agora, como essa água quente que está lá embaixo volta à superfície? Essa água ela desce muito lentamente, como eu falei para vocês, da ordem aí de alguns centímetros por ano. Só que chegando lá embaixo, ela vai estar submetida a fortes pressões. E essa pressão vai acabar empurrando essa água aquecida para cima. Ela vai pegar atalhos por fraturas nas rochas também. E assim ela vai conseguir chegar à superfície muito mais rapidamente do que a velocidade com que ela infiltrou. Então, para ela chegar aquecida à superfície, ela tem que fazer esse retorno muito rápido, porque se ela fizer o retorno bem lentamente também, ela vai perdendo a temperatura ao longo do caminho. Na verdade, essa água já perde temperatura à medida que vai subindo. Mesmo que seja uma subida mais rápida, ela não vai chegar aqui, por exemplo, a 90 graus, que é a temperatura que ela atingiu, por exemplo, a 3.000 metros. Ela vai chegar aqui na superfície um pouco mais fria, talvez a 80, 70, 50, 40, aí depende da velocidade de ascensão. Uma vez chegando à superfície, ela vai então formar algumas minas nascentes e aí pronto, é só desfrutar da água quente. A 30 graus, 40 graus, 50 graus, enfim, cada lugar vai ter uma temperatura diferente. Geralmente a gente pensa em água termal formando ali minas nascentes, mas rios inteiros podem ter águas aquecidas também. Um outro detalhe interessante sobre as águas termais é que, como essa descida da água até as grandes profundidades é muito lenta, estima-se que ela possa ter ficado circulando ali na crosta durante mais de 5.000 anos. Então a água que você vê saindo da superfície hoje, ela pode estar circulando ali há muito tempo, há milênios. Um outro detalhe aqui, que eu dei o exemplo da água afundando 3.000 metros e atingindo temperaturas a 90 graus, isso aí usando esse gradiente geotérmico médio, porque tem lugares no Brasil, como vocês podem observar nesse mapa, em que as temperaturas, desse gradiente geotérmico elas são maiores. Então, a 3.000 metros você pode encontrar áreas com 150 graus de temperatura. Então, essa água termal vai ficar bem mais quente.
Ó, e existem várias cidades do Brasil que possuem essas águas termais. Vou citar aqui algumas das mais famosas. Rio Quente, em Goiás, Caldas Novas, também em Goiás, Mossoró, no Rio Grande do Norte, águas termais a cerca de 58 graus. Gravatal, em Santa Catarina, que é considerada ali a terceira melhor água termal do mundo, e Poços de Caldas, em Minas Gerais. Aliás, já falei para vocês que Poços de Caldas fica numa antiga caldeira vulcânica. Então fica aí, dica de turismo para vocês, visitar alguma cidade que possui água termal. Existem vários hotéis e resorts que oferecem piscinas com águas aquecidas. E aí a diversão é garantida. Ó, e vamos parar de falar e acreditar que água termal no Brasil significa que tem um vulcão voltando à atividade. Não é porque está nascendo água quente ali do solo que tem um vulcão prestes a explodir. Aqui vale aquele ditado, né? Nem tudo que reluz é ouro. Às vezes pode ser pirita. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido sobre como se formam ali as águas termais do Brasil. Comenta aqui embaixo. Você mora numa cidade onde tem águas termais? Eu citei só algumas cidades aqui. Tem água termal no Brasil inteiro. Se você mora numa cidade que tem água termal, comenta aqui qual a temperatura da água da sua cidade. E se você está assistindo até aqui e gostou do vídeo, curta, compartilhe com os colegas, se inscreva no canal se você não for inscrito, ativa o sininho se você já se inscreveu e não tem recebido meus vídeos, e a gente se vê na próxima. Ó, mas não vai embora ainda, eu vou deixar aqui algumas sugestões de vídeos caso você não tenha assistido ainda. Então fica mais um pouquinho e dá uma maratonada no canal. Um grande abraço, boa semana e até a próxima. Tchau!